foi consultada nessa reforma. Ou seja, o Brasil continuou, então, com a ortografia já obsoleta, e Portugal tinha uma nova ortografia. Isto, obviamente, causou problemas cuja solução se atentou o tempo todo a partir daí, mas acabou tardando bastante. Houve várias tentativas para reunificar aquilo que no passado era um livro que foi separado, em diversas oportunidades. A maior delas está compondo foi em 1943, quando, no caso, o Brasil acabou não ratificando o acordo que tinha sido firmado. Mas a verdade é que em 1990, finalmente, nós então tivemos um acordo, esse acordo ortográfico, que já agora aprovado também por Portugal, já aprovado por 4 países da CPLP, e com isso, então, já entrando em vigor para alguns dias, no caso do Brasil, desde o dia 1º de janeiro deste ano. Sabemos todos, até os jornais brasileiros já estão adotando a nova ortografia. O novo acordo deverá entrar em vigor proximamente nos países que o ratificaram. Além do Brasil, como dizia, que acaba de entrar em vigor, que é o caso de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Portugal. Portugal já estabeleceu o cronograma para isso também, são 6 anos, mas é que eu acredito que, evidentemente, a partir do momento que se tomar a primeira iniciativa, isso aí virá rapidamente, e não tardaremos todo esse tempo para que tenhamos um acordo aplicado inteiramente em Portugal. Tornando-se, portanto, o acordo um inegável facilitador para o aprendizado do idioma, para a implementação de programas de intercâmbio de treinamento de professores, a publicação de livros didáticos de interesse comum e para a promoção cada vez mais ampla do conhecimento compartilhado. É certo que as diferenças e assimetrias fazem parte do perfil do cotidiano da CPLP. A CPLP é isto. A nossa realidade é caracterizada fundamentalmente também pela assimetria entre os países. Até do ponto de vista geográfico, de dimensões, não? Nós temos um dos maiores, o 5º maior país do mundo em termos de dimensões físicas, que é o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e nós temos São Tomé e Príncipe, que é uma coisa diminuta, um dos menores países do mundo, e com população diminuta. No Brasil, com 190 milhões de habitantes, e São Tomé e Príncipe com 150 mil habitantes. Mas isto é a CPLP. E é com essa realidade que temos que lidar. Portanto, essas assimetrias fazem parte do cotidiano nosso, criando inúmeros desafios para a concretização das metas estabelecidas nas suas 3 mencionadas áreas de atuação. Entretanto, a organização, embora congregando países com diferentes dimensões econômicas, geográficas, sociais e populacionais, está convencida de que a concertação político-diplomática entre Estados tão assimétricos é factível, mutuamente vantajosa e complementar. Se, por um lado, as diferenças pressupõem ajustes e eventuais atrasos na execução de projetos, o lastro linguístico termina por aproximar os atores e colaborar para a identificação de um somatório natural de afinidades e consequentes formas inventivas de cooperação. José Aparecido de Oliveira, ciente dessas marcantes diferenças, mas também do potencial do seu sonho, afirmava que a primeira, aspas, de nossas preocupações na comunidade dos países de língua portuguesa foi a de instituir uma sociedade rigorosamente entre iguais, de tal maneira que as dimensões físicas e políticas dos países participantes não influíssem na formação do grupo nem na sua orientação futura. Há, em nosso entendimento, um fator transcendental que nos iguala e elimina preocupações de hegemonia, a alma comum fundada por nossa língua. Imbuído desse espírito de solidariedade e integração, o Brasil elevou sempre a CPLP como um dos marcos prioritários da sua política externa. Nesse sentido, o presidente Lula, em demonstração inequívoca da relevância que atribui a essa organização, decidiu criar, em janeiro de 2006, uma missão diplomática com sede em Lisboa para tratar com exclusividade dos assuntos afetos à lusofonia. E nós temos a alegria hoje de constatar que depois do Brasil, a Guiné-Bissau deu o mesmo passo.
E agora, a questão de 10 dias atrás, o Timor-Leste acaba de inaugurar, portanto, a sua missão específica também para tratar exclusivamente de assuntos do CPLP. E Portugal, designando um embaixador para tratar também de CPLP, criando, portanto, um grupo de representação no nível mais elevado, soma-se aos outros 3 que já estavam, então nós temos hoje 4 países. E na esperança bastante fundada de que outros países, como Angola, por exemplo, né, possam seguir esse mesmo exemplo dentro de pouco tempo. Isso não quer dizer, pode parecer um pouco bizantina essa questão, mas afinal, se existe uma embaixada desses países aqui junto ao governo português, essa embaixada pode perfeitamente representar também o país junto à CPLP. Bom, isso é verdade, e assim tem sido para alguns países ainda, e assim foi para todos durante algum tempo, até o Brasil tomar essa decisão. Mas a verdade é que na prática isso funciona muito bem. Nós estamos com um organismo multilateral que consome muitíssimo do tempo, né? Demanda uma atenção especial e que as nossas embaixadas, por sua vez também, são todas de países lusófonos, que já têm um trabalho enorme por realizar, por estar representando o seu país junto ao governo português, ou seja, acaba prejudicando tanto um lado quanto o outro, mas sobretudo o lado da CPLP, é o que nós estamos observando sempre. Então, que ficava sempre assim no segundo plano, no terceiro plano, muitas vezes. Foi, felizmente, nesse ponto, realmente, eu acho que foi uma decisão mais que acertada do governo brasileiro, nesse ponto, ao estabelecer esse patamar mais alto, ou seja, mandando para cá um embaixador para abrir uma missão permanente que vai tratar só de CPLP, isto modificou completamente o quadro, como se vê a partir já estamos com 2 anos e meio nisso, né? Caberia mencionar também, como elemento adicional de apoio do Brasil à promoção da cultura no espaço lusófono, a comunicação feita pelo próprio presidente Lula agora também, na última cimeira, sobre a criação e instalação, ainda agora, neste ano, que vai ser instalado, da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira, UNILAB, situada na cidade de Redenção, que fica perto de Fortaleza, no Ceará, e que simbolicamente foi escolhida porque foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Então, essa Unilab, ela será pedagogicamente voltada para as necessidades da África e destinará metade de suas vagas a estudantes oriundos dos países da CPLP. Bom, finalmente, com a ampliação do quadro de observadores associados, falaremos sobre isso já, é um quadro de países que se candidatam para integrar. Hoje nós temos já o Senegal, a Ilhas Maurício e temos a Guiné Equatorial como membro desse quadro de observadores. E também os observadores consultivos, que são entidades. São entidades dedicadas, voltadas para a cultura, para as ciências, para o social, enfim, e que estão integrando crescentemente os quadros também da CPLP, esse quadro de observadores consultivos, fazendo com que a sociedade civil, portanto, passe a se interessar cada vez mais e se envolver cada vez mais, que é o que é fundamental na CPLP. Então, esse quadro muito esquemático que eu tracei aqui para os senhores, esse quadro seria o quadro, digamos assim, dos 12 anos de atuação da CPLP, até agora. Mas agora nós temos que falar rapidamente sobre e o futuro. Como é que será isso?